Nesse vídeo vamos falar sobre a história do rei Davi e algumas lições atuais que podemos aprender com ela. A história completa de Davi é encontrada na Bíblia e é uma das histórias mais conhecidas do Antigo Testamento. Acompanhe um pouco da história desde o nascimento até a morte. Davi nasceu em Belém, na Judéia, por volta de 1040 a.C. Ele era o filho mais novo de Jessé, um agricultor da tribo de Judá. Desde jovem, Davi era um pastor de ovelhas e se destacava por sua coragem e habilidades em música e poesia. Davi ficou conhecido por matar o gigante filisteu Golias com uma funda e uma pedra. Isso o tornou famoso em todo Israel e chamou a atenção do rei Saul. Saul ficou impressionado com a coragem e a habilidade de Davi, e o tornou seu músico e escudeiro, e lhe deu um lugar em sua corte. Segundo a Bíblia, Saul perdeu o favor de Deus porque desobedeceu a ele em várias ocasiões. Uma das desobediências mais graves ocorreu durante uma batalha contra os amalequitas, quando Deus havia ordenado que Saul destruísse completamente o povo e os animais. Mas Saul poupou o rei Agade e algumas das melhores ovelhas e bois. Isso desagradou a Deus, e Samuel confrontou Saul sobre sua desobediência. Saul tentou se justificar, mas Samuel declarou que Deus havia rejeitado Saul como rei e escolhido um novo líder para o povo de Israel. Ao longo de seu reinado, Saul continuou a desobedecer a Deus e a agir impulsivamente. Ele também começou a ficar ciumento do sucesso e da popularidade de Davi, que era um músico e guerreiro habilidoso, e tentou matá-lo em várias ocasiões. Como resultado, Deus retirou seu espírito de Saul, deixando-o perturbado e angustiado. Saul acabou morrendo em batalha contra os filisteus, juntamente com seus filhos. A história de Saul é frequentemente usada como um exemplo de como a desobediência e a falta de confiança em Deus podem levar à ruína e à perda do favor divino. Após o reinado de Saul, que havia perdido o favor de Deus, o profeta Samuel foi enviado por Deus para ungir um novo rei de Israel. Ele foi até Belém, onde encontrou Jessé, um homem com vários filhos. Samuel examinou os filhos de Jessé, mas nenhum deles foi escolhido por Deus para ser rei. No entanto, Samuel perguntou a Jessé se ele tinha mais filhos e descobriu que Davi, o mais jovem, ainda estava no campo cuidando das ovelhas. Aos 16 anos, Davi foi chamado pelo profeta Samuel para ser ungido como futuro rei de Israel. Nesse momento, Israel era governado ainda pelo rei Saul, que havia se tornado desobediente a Deus e havia perdido seu favor conforme falamos antes. Davi permaneceu como pastor de ovelhas por mais alguns anos, até que Saul chamou para tocar a harpa para acalmar sua mente perturbada. Davi se tornou amigo íntimo de Saul e seu filho Jonatas. Mas a inveja de Saul por Davi cresceu ao longo do tempo. Eventualmente, ele tentou matá-lo em várias ocasiões. Depois de fugir de Saul e viver como fugitivo, Davi finalmente se tornou rei de Judá, uma das duas nações que formavam Israel na época. Ele governou Judá por 7 anos antes de se tornar o rei unificado de Israel, após a morte de Saul. Davi estabeleceu Jerusalém como a capital de Israel e trouxe a Arca da Aliança para a cidade. Ele expandiu o território de Israel e lutou contra vários inimigos, incluindo os filisteus e os amonitas. Durante seu reinado, Davi teve vários filhos, incluindo Amnon, Absalão e Adonias. Ele também teve um relacionamento com Batseba, esposa de um de seus soldados, e cometeu adultério com ela. Quando Batseba ficou grávida, Davi tentou encobrir o caso, mas quando isso falhou, ele ordenou que Urias, o marido de Batseba, fosse enviado à frente de batalha para ser morto. Este foi um dos momentos mais controversos do reinado de Davi. Davi morreu em Jerusalém, aos 70 anos, após um reinado de 40 anos. Ele foi sucedido por seu filho Salomão. Embora a história de Davi tenha ocorrido há milhares de anos, ainda existem muitas lições atuais que podemos aprender com ela. Algumas dessas lições incluem: importância da liderança autêntica. A história de Davi nos ensina a importância de uma liderança autêntica, que coloca os interesses do povo em primeiro lugar. Um líder que é sincero, humilde e justo é capaz de ganhar a confiança do povo e inspirar a lealdade. A necessidade de uma ética sólida. Davi é lembrado como um líder justo e corajoso, que sempre colocou sua fé em Deus e seus princípios éticos em primeiro lugar. Hoje em dia, vivemos em uma sociedade que muitas vezes coloca a ganância, a corrupção e a autopromoção em primeiro lugar. A história de Davi nos lembra que uma ética sólida é fundamental para liderar uma vida significativa e fazer a diferença no mundo. A importância da coragem. Davi teve coragem em muitas situações difíceis, como quando enfrentou Golias, ou quando liderou o exército em batalha. Em nossas próprias vidas, a coragem pode ser difícil de cultivar, especialmente quando enfrentamos desafios e incertezas. A história de Davi nos ensina que a coragem é um valor essencial para superar as dificuldades e alcançar nossos objetivos. A necessidade de aprender com os erros. Davi cometeu erros ao longo de sua vida, mas sempre foi capaz de aprender com eles e se arrepender. Essa é uma lição importante para nós hoje.
especialmente em uma cultura onde a perfeição é frequentemente idealizada. A história de Davi nos ensina que é importante ser honesto sobre nossos erros e usar esses erros como oportunidades de aprendizado e crescimento. A importância da fé. Davi tinha uma fé profunda em Deus, que o sustentou em muitas situações difíceis. Hoje em dia, a fé pode ser um valor importante em nossas próprias vidas, nos ajudando a encontrar significado e propósito em tempos de incerteza e dificuldade. Ficamos por aqui no vídeo de hoje. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal para receber mais conteúdo do Bíblia em 5 minutos. Comentem também sobre temas interessantes para os próximos vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima.